Bom, gente, então vamos começar. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês tenham visto, né, e participado lá da primeira aula. Quem não participou, acho que é interessante olhar, a gravação está lá. E hoje a gente vai tratar um pouquinho de uma parte mais prática, né, da educação financeira. E eu gostaria de começar compartilhando com vocês esse primeiro slide aqui. Eu coloquei recapitulando, né, mas eu já falei um pouquinho com vocês o que aconteceu na última aula. Se alguém respondeu isso aqui, parou para pensar e refletir sobre isso, né, deixou mais claro o que é importante e o que realmente faz sentido para você. Mas eu gostaria de começar o nosso encontro de hoje contando duas histórias, compartilhando duas histórias com vocês sobre duas mentalidades, duas formas de pensar e vivenciar essa relação com o dinheiro. Então, a primeira delas é a história de um casal de médicos, que eu tive a oportunidade de ter contato com essa história, porque em determinado momento do tempo eles buscaram a ajuda de um consultor financeiro amigo meu. Então, eles eram extremamente bem-sucedidos, tinham juntos, os dois eram médicos, tinham juntos uma remuneração de mais de 100 mil reais por mês, e em um determinado momento se viram no caos. Viram que tinha uma dívida enorme, que eles nem tinham ideia de quanto era essa dívida. E aí, quando sentaram para juntar tudo e olhar para isso, eles estavam com a dívida de mais de 2 milhões de reais. Então, vocês podem estar se perguntando, uau, como assim? Uma pessoa que ganha mais de 100 mil reais por mês e o dinheiro não dá? Como é que eles conseguiram fazer isso ao longo do tempo, né? E, gente, é muito, muito fácil. A gente vai mudando de brinquedo ao longo do tempo. Se a gente não tem uma educação financeira ou se você não sabe lidar bem com o dinheiro quando você tem pouco, a chance de quando você tiver muito é muito grande de que isso não aconteça também, né? E nesse momento, eles foram olhar para o que tinha acontecido, porque nem eles tinham ideia do que tinha acontecido. E naquele momento do tempo, eles tinham 4 carros importados na garagem, eles tinham uma casa, eles moravam no Rio de Janeiro, tinham um financiamento de 35 mil reais nessa casa do Rio de Janeiro, porque eles compraram a casa financiada. Eles tinham uma casa de praia em Búzios, porque eles moravam perto e eles achavam que era uma coisa que era importante para eles. E eles mereciam, né? Como eles trabalhavam muito, eles tinham sempre aquela coisa, não, eu trabalho muito, ganho muito bem, então eu posso, eu mereço. E sem olhar muito para as contas e para a coisa como acontecia. Um exemplo de um gasto que eles tinham era ir nos feriados longos, eles ao invés de ir de carro, porque tinha um trânsito muito grande, eles tinham pouco tempo, não, vamos alugar um helicóptero. Então, eles alugavam um helicóptero de vez em quando e iam para a casa de praia no Rio de Janeiro. Se eles fizessem isso de uma forma planejada, não tinha problema algum. E é capaz que o orçamento deles dessem para fazer todas essas coisas. Só que eles faziam de uma forma completamente desorganizada e sem consciência do quanto eles gastavam e de como eles gastavam. E eles tinham um agravante ainda. Eles misturavam as contas pessoa física da pessoa jurídica. Então, o consultório entrava dinheiro, eles não sabiam nem direito quanto eles ganhavam, porque o dinheiro entrava na conta da empresa e eles misturavam com o dinheiro da conta pessoa física e, a partir daí, iam gastando. Então, vocês podem imaginar a miscelânea que era feito aí nessa história, né? Enfim, e nesse momento eles procuraram para entender. Como assim? A gente contraiu essa dívida toda, ganhando tão bem e tendo muito dinheiro, e o dinheiro fluindo, né? Eles tinham uma entrada no caixa todo mês muito grande. Só que eles não perceberam que, ao longo do tempo, eles foram adquirindo vários passivos que, por mais que eles ganhassem mais, eles criaram formas de gastar mais. Então, era aquele perfil de, tem uma festa para ir, preciso de uma roupa nova. Ia no shopping, entrava na loja que ela mais gostava, comprava uma roupa sem olhar preço, passava o cartão e ia embora. Se bobeasse, ela nem percebia quanto ela tinha pago naquele vestido.
ela nem tinha tomado consciência de quanto aquilo custava. Mas eu sou uma médica bem-sucedida, eu posso, eu mereço, vamos embora. E nisso foi criando uma bola de neve, onde eles não perceberam, quando se perceberam, já tinham criado um grande problema. A outra história é uma história de um zelador que eu tive a oportunidade de conhecer, que ele foi contratado aqui em Brasília, não sei se vocês sabem, mas os prédios antigos de Brasília têm um apartamento no térreo para os zeladores do prédio. Então, quando ele foi contratado para trabalhar nesse prédio, ele pediu para morar com a família no apartamento. Com isso, ele parou de pagar aluguel. E aí ele pensou, bom, eu vou guardar o dinheiro desse aluguel, que eu estaria gastando de qualquer forma, eu vou economizar isso para o meu futuro. E aí ele começou a guardar o dinheiro. Quando ele mudou para esse apartamento, ele tinha um carro velho, que ele não estava usando muito, porque a mulher dele trabalhava como faxineira no prédio, ele usava eventualmente para ir visitar os pais no final de semana ou outro, e ele tinha uma despesa de manutenção com aquele carro. Tinha o IPVA todo ano, tinha o seguro, tinha manutenção do carro para ficar parado. E aí ele encontrou uma pessoa que estava querendo o carro dele, estava querendo vender um terreno que ele tinha numa cidade meio afastada, mas numa cidade satélite aqui de Brasília. Aí ele pensou, bom, esse meu carro a cada dia me tira dinheiro e além disso ele está desvalorizando. Esse terreno provavelmente daqui a alguns anos vai valer mais do que ele vale agora. E quem sabe eu consigo, juntando dinheiro, até construir a minha casa lá. E aí ele trocou o carro que ele tinha por esse terreno. O que ele começou a fazer? Toda vez que tinha obra no prédio, sempre sobrava coisas. E aí ele começou a ver a oportunidade de começar a construir, mesmo com pouco dinheiro que ele tinha guardado daqueles meses de aluguel. E aí ele começou a construir. No que ele começou a construir, as pessoas do prédio começaram a ajudar. Falou, o fulano estava construindo a casa dele e ele teve ajuda. Com isso, ele construiu muito mais rápido do que ele imaginava a casa dele. Quando ele terminou de construir a casa, ele pensou, bom, eu não vou mudar para lá, porque o custo para me locomover, as minhas filhas estudam dentro na quadra que eu trabalho, minha esposa, eu vou alugar esse imóvel. Então, ele foi lá e alugou. Nesse momento do tempo, ele tinha o aluguel desse imóvel e mais o dinheiro que ele guardava como se ele estivesse alugando um imóvel. Então, ele estava guardando dois, como se fossem dois aluguéis. Passou um tempo, ele viu que surgiu uma oportunidade no terreno do lado da casa dele. E ele viu que o dinheiro que ele tinha guardado dava para comprar aquele imóvel do lado. E assim ele fez. Ele foi lá e comprou um segundo terreno. Para resumir a história, 15 anos depois do dia que ele entrou como zelador nesse prédio, houve um problema e ele foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, ele já tinha 2 casas que estavam alugadas. Nesse momento do tempo, ele teve a oportunidade de pedir uma, foi morar nessa casa, e o aluguel que ele recebia da outra pagava o Carrefour dele. Normalmente, o que acontece quando uma pessoa dessa classe social, né, que normalmente não tem a mentalidade que ele tinha, é demitida? O que acontece na vida dessas pessoas? Elas ficam completamente desestruturadas, não tem para onde ir, acabam tendo que queimar todo o fundo de garantia que elas recebem para sobreviver os próximos meses até conseguir um novo emprego. O que aconteceu com ele? Ele teve a oportunidade de ter tranquilidade em decidir o que ele ia fazer da vida dele nos próximos meses. Porque ele tinha o Carrefour pago e tinha onde morar. Graças a uma mentalidade que ele desenvolveu naturalmente, às vezes até instintivamente, ao longo do tempo. Qual a diferença do sentimento e da relação que esse zelador tinha com o dinheiro comparado ao que os médicos tinham em relação ao dinheiro? Então, são 2 formas de pensar e lidar com o dinheiro que fizeram com que eu vou apresentar aqui para vocês agora
que, de uma certa forma, ilustra essas duas mentalidades, né? Uma mentalidade pobre e uma mentalidade rica. E eu usei esses dois extremos exatamente para exemplificar e mostrar que não é uma questão de quantidade de dinheiro, e sim uma forma de você pensar e se relacionar com o dinheiro. Porque o dinheiro ele é simplesmente uma ferramenta. Todas as emoções, medos, angústias que a gente atrela e culpa o dinheiro são nossas, não é dele. Então vamos lá, só para ilustrar aqui. Uma mentalidade pobre gasta mais do que ganha. Mentalidade rica gasta menos do que ganha e investe a diferença. Mentalidade pobre adquire dívidas ruins. No exemplo lá dos nossos médicos, qual foi a dívida ruim que ele adquiriu? Ele comprou um passivo com o dinheiro do salário dele. Ele comprou uma casa financiada que o salário dele, o tempo que ele gasta ganhando dinheiro, ele usou para pagar esse passivo. A mentalidade rica, você adquire dívidas boas. Você pode fazer investimentos com dinheiro. Dívida boa é quando você adquire aquele dinheiro para comprar um ativo e não um passivo. Tá? Então, assim, as dívidas nem sempre são ruins, elas podem ser boas, mas quando elas são usadas para comprar um passivo e não para consumo. Essa é a diferença. Dívida ruim é aquela que você usa para comprar, para consumir. Por exemplo, contrair uma dívida para fazer uma viagem. Contrair uma dívida para comprar um carro. Contrair uma dívida para um carro que você vai usufruir dele, não vai trabalhar. Uma dívida boa, por exemplo, se você comprar um carro para trabalhar com Uber, por exemplo. Você está comprando um ativo. Você está adquirindo uma dívida, mas que vai gerar uma receita que vai pagar aquilo ali. Então, essa é a diferença de dívidas boas e dívidas ruins. Ficou claro para vocês, pessoal? Tá tranquilo? Porque todo mundo normalmente associa dívida a coisa ruim, né? Sendo coisas ruins, e não necessariamente. Se ela for usada dentro de um planejamento, ela pode ser sim uma dívida boa. Então, a mentalidade pobre, falta planejamento. Normalmente, a mentalidade rica tem planejamento. Falta de controle financeiro, não sabe, né, aonde está, por onde anda, não tem esse controle. Mentalidade rica tem um controle financeiro, sabe aonde vem, para onde está indo o dinheiro. Mentalidade rica é capaz de esperar a recompensa. Eu acho que isso aqui é uma das principais diferenças. E na mentalidade pobre, consumo por impulso, eu mereço. E não se questiona se realmente precisa daquilo, se realmente é o momento de comprar aquilo, e simplesmente compra por impulso, porque eu mereço, eu posso, e que, na verdade, muitas vezes usa aquela compra para suprir alguma necessidade emocional, e não algo que realmente precise. Agora, gente, eu dei uma passada aqui rápida, a gente vai voltar um pouquinho nisso, mas antes eu gostaria de dividir vocês em grupo agora, e eu gostaria que vocês refletissem sobre essas duas histórias, essas duas mentalidades, e como isso tem impactado a vida de vocês. Vocês estão mais para um lado ou para outro? E o que ter entrado em contato com essas histórias trouxe de reflexão? Vamos compartilhar uns com os outros aqui agora? A minha ideia é dividir em grupos de 3 pessoas. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. E a gente vai dar 2 minutos para cada um para a gente compartilhar. Tá bom? Como é que eu faço aqui? Mas é que eu queria botar só 3. Esse daqui tá 4, esse aqui tá 4, 3, 3, 3, 3. Bom, pessoal, vocês estão sendo direcionados já para os grupos. Dois minutinhos, então, para cada um compartilhar. Até já.
Vai comer. É só assim que eu consigo controlar as coisas. Para ver quem tá dentro, você tem que clicar nele. Essas aqui não estão em grupos nenhum. Estão no grupo com você. Ah, então? Uhum. Aonde? Como é que eu abro aqui? É que eu não vi direcionar pro grupo. Oi, Henrique, eu acho que a gente ficou no mesmo grupo. E Cleia ou Deia? Cleia. Ah, tá. Oi, Então Cleia. Tudo bom? Tudo. Oi. Então, oi de novo. Eu estou vendo aqui 6 pessoas. Oi? Eu estou vendo 6 pessoas aqui. Não, eu estou vendo 3. Vocês dois, a Luciana e eu. Juliana, você está aqui com a gente? Estou vendo Sueli, Berenice, Juliana. Mas está apagado a imagem delas. Eu estou. Ah, tá. Olá. A Juliana tá mesmo. Olá, tudo bem? Eu não estou vendo as Tudo pessoas. jóia. Agora eu estou vendo um pedaço da Juliana. Como é que eu divido aqui mais? 6, então tem que redividir. Posso direcionar? Isso, aí você põe a sign. Gente, eu vou separar então para dividir em dois grupos de 3, porque senão não vai dar tempo de todo mundo conversar, tá bom? Ótimo. Você vê eles para uma sala. No caso, eles vão ser enviados para uma sala, no qual pode ir a pedir. Assim. Vocês. Beleza. Aí você clicando aqui, você consegue ver quem está na sala. O estranho é que eles estão com o nome de guest. Eles não devem ter colocado o nome. Pronto. Vocês estão na sala? Direcionaram? Eles estão aí na Agora sala. estamos em 3 Em aqui. 3. Nós, Isso. você e a Juliana. Pronto. Então vamos lá, gente. Oi, Me Juliana, contem aí como é que prazer. foi para vocês essa reflexão. Juliana, você tá silenciada. Ai, desculpa. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. A gente tem, assim, nessas coisas que a gente fala, nós temos muita dificuldade de adquirir dívidas, mesmo sendo boas. A gente não gosta de fazer dívidas. Temos que pensar mais nisso, nessa possibilidade de fazer dívidas boas. A gente, durante toda a nossa vida, a gente, talvez assim, por história de vida, né? A gente evitou dívidas. A gente comprava as coisas quando a gente tinha o dinheiro, mas a gente evitou dívidas. E a gente viu que pessoas que fizeram dívidas boas, no fim, tiveram uma evolução financeira melhor do que a gente, tá? Quer dizer, a rigor, a gente não construiu um grande ativo. Uhum. Quer dizer, acho que faltou planejamento nisso tudo, né? E eu acho que isso aí remete àquela história atrás, né? Para que ficar pensando em ganhar dinheiro? O dinheiro não traz felicidade, aquele negócio todo, né? Isso remete. Então, aí a gente nunca planejou o dinheiro, porque afinal de contas não traz felicidade para quê? Uhum. Né? Então, acho que a gente realmente não arriscou muito pouco nessa questão de fazer uma dívida boa, planejada e Para poder fazer alavancagens, né? fazer uma alavancagem. E você, Juliana? Juliana, você está falando de onde? Eu estou falando de São José dos Pinhais, Paraná. Olha que legal. Legal. Eu sou de Brasília. Estamos falando de São Paulo, mas também somos de Brasília, como a Luciana. Então, o que eu sinto, assim, né, vendo, escutando isso que a Luciana comentou. Eu sempre fui muito pé no chão também, eu e meu esposo. A gente tem receio de fazer dívidas, a gente tem medo, né, de se colocar numa dívida e, de repente, em algum momento ter que tomar uma decisão e ficar frustrado por conta daquela situação que a gente, de repente, resolveu ousar. Então, a gente sempre conversa muito, acaba sendo pé no chão, como o Henrique falou, acaba esperando o momento certo para realmente eu vou ter aquilo, então eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou fazer. Mas eu confesso que em
2018, eu e meu marido decidimos fazer um investimento. Foi muito doloroso, porque a gente ficou assim, será que a gente vai fazer isso? Será que a gente vai dar conta de pagar? E nós estamos em 2021, graças a Deus a gente está conseguindo pagar e vamos receber a chave, se Deus quiser, em dezembro desse imóvel. E, claro, tem mais aí uns bons anos pela frente, mas a gente vai poder começar, né, a usufruir. E assim, é uma satisfação pensar que naquele momento a gente teve muito medo e por vários momentos, várias noites sem dormir, a gente pensava, é melhor não fazer. E aí parece que vinha aquele anjinho assim, falava, faça, vai em frente, tem que tentar. E aí a gente foi tentando. E para mim isso foi assim, uma experiência muito forte, porque como a gente sempre foi muito pé no chão, fazer uma dívida na proporção que a gente fez, né, para a nossa condição financeira, realmente foi um desafio. Porque realmente a gente, a partir desse momento, começou a mudar o formato de gastar o dinheiro, né? Porque a gente tinha aquela dívida mensal ali, a gente tem aquela dívida para pagar, então a gente pensa realmente no que vale a pena a gente gastar o dinheiro, para não se complicar depois, né? Então, assim, está sendo assim, um aprendizado muito forte, e agora já na fase da expectativa. Ah, que legal, Juliana. Voltaram. Que legal, Ju. São formas de pensar, né? Eu acho que a nossa geração ela teve muito pouco acesso à educação financeira, a formas de pensar o dinheiro, a uma outra que existiam possibilidades diferentes dessa relação com o dinheiro. Na verdade, eu acho que é um pouco isso, né? A gente tinha um padrão que a gente simplesmente repetia e entendia como sendo muitas vezes o único, né? De lidar com o dinheiro, de eu preciso comprar minha própria casa, eu não posso ter dívidas, como o Henrique falou, né? Eu tenho que viver com o que eu tenho aqui, dentro dessa realidade, sem criar uma expectativa muito fora ou pensando em possibilidades de fazer diferente, enfim. E quando a gente começa a estudar e ver um pouquinho mais sobre educação financeira, a gente vê que é um universo, tem um mundo de possibilidades, né? Que a gente acaba se fechando num mundo muito pequeno por falta de enxergar mesmo essas outras coisas, esses outros mundos possíveis que a educação financeira traz, né? Chegou mais alguém na sala aí, Luciana. Foi a Cléia que tinha saído. Pois é, não sei, ficou tudo preto para mim. E aí eu não consegui. Ficou tudo preto para mim. Eu só me enxergava. Você foi para uma sala, vai ver que ela foi para uma sala que não tinha. Aguardando, e aí caiu tudo, só ficou um S na minha frente. E eu no cantinho aqui, eu continuei me vendo, mas tudo bem, não tem problema. Até porque eu não peguei todo o início, né? Eu não saberia comentar muito, só o do zelador que eu ouvi bem. Uhum. Mas toca em frente, tá? Não tem problema. Desculpa, eu tô apanhando dessa ferramenta aqui hoje. Hoje tá mais difícil aqui. Eu não sei o que eu fiz, que direcionei errado, eu acho. Eu acabei te direcionando, eu acho, para uma sala que você ficou sozinha, Cléia. Exato. Mas não tem problema. Não tem problema. Será que essa aqui também tá sozinha? Não, era para ela estar com a Berenice. Chloe. Aham. O que aconteceu aqui, esses guests aqui, por não ter um número de pessoas que estavam designadas para a sala, entendi. ele preencheu como vazio. Entendi. Bom, você quer comentar alguma coisa, Cléia, sobre o que você ouviu? Não, é que assim, ó, eu estava na sala, eu tinha feito a aula da Berenice de Educação Física e continuei no Zoom. Aí eu vi, tá demorando, já era 9h10, por aí, meu Deus do céu. Aí eu sempre ao mesmo tempo olhando as informações do grupo. Aí veio a informação, não esqueçam que é no Team. Tá, eu comecei a abrir, mas até conseguir abrir, eu peguei a história do zelador já, entendeu? Então, eu não sei a dos médicos que tu tá te referindo, eu não sei o que é que foi falado, mas depois eu vou ouvir a gravação, né? Mas eu pessoalmente tô mais na mentalidade rica, né? Já tive meus perrengues há um tempo atrás e a gente aprende, né? A gente apanha mas se aprende. Então, legal. Então, pessoalmente, eu tô tranquila agora. Oi.
Eu não sei o que deu. Nós ficamos sozinhos, a Cleia também, a Fernanda e o Alex também, e eu acho que a gente não está conseguindo voltar. Eu tive que sair e voltar para a sala. Vamos trazer, puxar todo mundo? Como é que eu volto com todo mundo? Close rooms. Tá, eu vou voltar com todo mundo. Tá. E a gente... Da outra vez deu certo, mas dessa vez... Onde que tem número de participantes? Não tem problema. O pessoal caiu? Ou eles estão voltando? Estão voltando. Fernanda voltou. Gente, desculpa, é que eu tinha feito com as salas com determinado número, ele dividiu, eu já tinha criado os grupos, e aí ficou mais grupo do que gente, ele dividiu, acabou a gente ficando sozinha, e eu não soube refazer isso aqui na hora, apanhando ainda com essa tecnologia aqui. Mas vamos voltar todo mundo para cá, e eu acho que a gente pode fazer... É que não sendo pessoalmente é muito fácil criar isso agora. É complicado, né? Pessoalmente é muito fácil criar esses mecanismos, né? Mas por aqui às vezes complica um pouquinho. Eu vi que algumas pessoas caíram, mas vamos fazer por aqui. Eu acho que vai ser melhor. Tem menos gente hoje, a gente consegue... Como eu tinha já criado da vez passada, na vez passada deu certo, mas dessa vez com menos gente, acabou separando no mesmo quantidade de grupos e aí não deu certo. Desculpa. Desculpada. Mas vamos lá, vamos fazer aqui no grupo deve grande, estar então. faltando alguém, porque tem menos gente agora do que tinha. Não sei se existiu. Deve ter alguém ou eles caíram, perdido né? alguma sala isolada aí. Tem gente aqui nos grupos de apoio perguntando sobre não conseguir reingressar na aula. Então, quem avisar aqui, eu vou colocar para reconectar. Pede para entrar de novo, Gabi, que a gente libera aqui. Beleza. Desculpa, gente, acabou que eu me atrapalhei aqui com essa ferramenta hoje. Mas vamos lá. Robson, me diga aí, qual a reflexão que você fez aí sobre olhar para essas duas mentalidades? Nós conversávamos aqui que é fácil em alguns momentos da vida a gente deslizar em algumas coisas que a gente aprende e acaba deslizando. E a gente lembrou daquele que tem no Segredo da Mente Milionária, que é o IPSTAR, né? Que é influências que geram pensamentos, que geram sentimentos, né? Influência ou informação. Então, às vezes, olhar para que tipo de influência, de informação a gente está recebendo, porque isso pode nos estimular a ter outro tipo de atitude, né? Sim. É aquilo, né, Robson? A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Uma coisa que eu acho que a gente ganhou muito com a tecnologia foi a possibilidade de você escolher quem são as pessoas que estão te influenciando. Antigamente, a gente não tinha acesso às pessoas, né? A gente tinha acesso a livros, a vídeos, tapes, mas hoje não. Hoje você pode escolher as pessoas que vão estar, você vai passar mais tempo com, né? É só estar se associando a ela via vários canais que existem hoje, podcast, as redes sociais, enfim. Você pode escolher isso hoje, né? Isso foi uma coisa muito legal e que trouxe essa... Todo mundo pode escolher hoje quem são as pessoas que ela vai escolher que vai estar influenciando, né, na vida dela. Isso é muito, não libertador no sentido de liberdade, mas no sentido de dar oportunidade cada vez mais a todo mundo, né? Agora cabe a cada um de nós escolher, né, aonde a gente vai, com quem a gente vai se relacionar e se influenciar, né? Porque mesmo com essa oportunidade, tem muita gente ainda escolhendo sempre estar onde já se sente na sua zona de conforto, se sente mais confortável, né? Então, gente, vamos continuar aqui. Então, eu peço desculpas para você, hoje não funcionou. Ai, que saudade que eu tenho dos encontros ao vivo, mas enfim, é o que temos por hoje, né? Então,
A gente tratou aqui das duas mentalidades, das duas histórias. A minha ideia de trazer história é que dentro das histórias a gente consegue normalmente enxergar melhor os exemplos, né? E ver na prática como funciona e como se aplica esse tipo de coisa. Então a gente pôde ver, a Cleme falou que perdeu a história da mentalidade pobre, que eu citei o exemplo de um casal de médicos, Clé, que eles ganhavam mais de 100 mil reais, e em um momento do tempo eles viram que eles tinham uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Eles sempre adquiriram passivos com o dinheiro do salário, então do salário deles. Então, eles, cada vez mais, eles ganhavam mais, mas eles adquiriam passivo que gerava mais despesa e aí precisavam, e acabaram entrando na corrida dos ratos, né? Quem aqui já viu um hamster dentro daquela, correndo que nem louco ali? As pessoas acabam entrando nessa vida, né? Correndo atrás do rabo, aí para um pouquinho, aí o negócio degringola, e aí tem que continuar correndo, e sem uma perspectiva, porque nunca param para olhar exatamente o que está acontecendo e o que estão fazendo, né? Então, a minha ideia era ilustrar essas duas realidades. Não tem nada de ruim, eu vou entrar com alguns conceitos aqui muito importantes, porque não tem nada de ruim se ter casa na praia. Não tem nada de ruim você ter quantos carros você tiver à vontade, se para você isso é importante. Agora, o que é ruim é você adquirir passivos sem ter os ativos para bancar esse passivo. Como é que as pessoas ricas e prósperas pensam? Eu tenho que construir ativos para que esses ativos paguem o meu passivo. E não o meu trabalho, hora homem, pague esses passivos. Porque senão eu vou ser eternamente escravo do meu trabalho, da minha troca de tempo por dinheiro. E o que a gente coloca como prosperidade, como liberdade, é você se livrar dessa troca, onde você não vai precisar mais vender o seu tempo, porque ao longo do tempo você construiu um ativo que vai pagar as suas despesas, vai pagar os passivos que você escolheu ter. Agora, o que não dá é para você, ao longo da vida, querer consumir passivos, ter passivos, sem gerar ativos e querer ser livre, que aí vira uma ilusão. Então, por exemplo, faça um conceito importante, né? Faça o dinheiro trabalhar para você. Então, assim, como é que você vai fazer o dinheiro trabalhar para você? Você vai precisar fazer com que ele sobre, porque se você não tem dinheiro, como é que você vai botar ele para trabalhar? Então, assim, por que eu tenho que gastar menos do que eu ganho? Que é um conceito básico que todo mundo sabe, mas que a maioria das pessoas não praticam. Porque elas não veem, muitas vezes, essa chavezinha aqui, de que se ela fizer o dinheiro trabalhar para ela, em algum momento do tempo ela vai ser livre e não vai precisar mais trabalhar pelo dinheiro. E aqui entra, né, a questão dos juros compostos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas antes de entrar nos juros compostos, eu vou querer falar sobre dois conceitos dentro das finanças que muita gente confunde e que faz toda a diferença quando você pensa em investir, você ter isso bem distinto, né? Que é fluxo de caixa e ganho de capital. Então, que é fluxo de caixa? Quando você faz um investimento para fluxo de caixa, você está comprando para gerar um dinheiro mensal, comprando um ativo para gerar um dinheiro mensal para você. Então, um exemplo de investimento para fluxo de caixa é quando você compra um imóvel para aluguel. Então, você vai comprar um imóvel, vai alugar aquele imóvel e todo mês você vai ter uma renda. Aquela renda vai estar complementando o seu fluxo de caixa mensal. Então, é uma forma de investimento. Outra forma de investimento que você tem que ter claro é ganho de capital. Então, quando você faz um investimento com o objetivo de ganho de capital, isso significa que, naquele momento, você está comprando uma coisa num preço e vai vendê-la depois de um determinado tempo por um preço maior e você vai ter um ganho de capital. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel por 10, você fez uma reforma, gastou 1 e vendeu por 15, você teve um ganho de capital de 4. Então, o objetivo, naquele momento do investimento, foi aumentar o seu capital. Quando você investe para fluxo de caixa, o seu objetivo é ter uma renda recorrente.
Então, esse é um conceito que muitas vezes as pessoas, quando começam a investir, eles não têm claro e acabam confundindo essas duas coisas. Então, é uma coisa que é muito importante a gente ter esse conceito claro na nossa cabeça quando a gente for começar a fazer os nossos investimentos. Para que eu quero esse investimento? Eu quero alavancar, eu quero crescer o meu bolo de dinheiro ou eu quero ter um fluxo de caixa aumentado? E aí a gente toma as decisões, né? Para isso, tem dois conceitos, como eu falei na outra aula, eu já tinha falado anteriormente, eu acabei não repetindo aqui, mas eu acho que vale a pena sempre repetir, martelar isso na cabeça das pessoas, que é o conceito de ativo e passivo, né? O ativo é tudo aquilo que gera dinheiro, é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que gasta dinheiro, é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, toda vez que você for consumir algo, você se pergunta, isso aqui eu estou adquirindo um ativo ou um passivo? Eu estou comprando um carro, é um ativo ou é um passivo? Se for para consumo, para eu usar, é um passivo. Se for para eu trabalhar, é um ativo. O que faz com que as pessoas que têm uma mente abundante, que estão conectadas com a abundância, que têm uma mente próspera e rica, elas pensam em relação a ativos e passivos? Foi aquilo que eu já falei um pouquinho atrás. Elas necessariamente, quando vão gastar, elas se perguntam o para quê. Para que eu vou fazer esse consumo? Ele está conectado com o que das minhas metas, dos meus objetivos? A pessoa com a mente de escassez conectada com a falta, muitas vezes elas não se fazem essa pergunta e muitas vezes também elas usam essa compra, esse consumo para suprir uma carência, uma necessidade emocional e não uma necessidade real, física. Não tem problema nenhum você fazer isso dentro de um objetivo, dentro de um contexto. E aqui eu botei uma balança que demonstra bem o equilíbrio dessas duas coisas. Nós podemos gastar o dinheiro com as coisas que nos dão prazer, com as coisas que a gente gosta, mas se você fizer isso de uma forma planejada e estruturada, você vai poder fazer isso muito mais e usar o dinheiro de uma forma muito mais coerente com seus objetivos, mas para isso você precisa ter objetivos, né? E você começa a criar novas possibilidades, visões e escolhas possíveis. Então, aqui é aquilo que eu estava falando, gaste menos do que você ganha. Para que eu vou gastar menos do que eu ganho? Se você não tiver um objetivo claro do porquê, vai ser muito mais difícil. Então, assim, ter objetivos claros, ter a intenção é muito importante. Vai ajudar muito no processo, né? Porque senão a gente vira Alice no País das Maravilhas. Tá lá no meio do caminho, olha para o coelho, que caminho eu vou? Para onde você quer ir? Esquerda ou direita? Ah, não sei. Então, qualquer caminho serve, vai lá. Né? Então, investir com eficiência. Depois que você começou a gastar menos do que você ganha, você começou a usar essa palavrinha-chave, se tem um novo hábito, que eu acho que se essa aula servir só para isso, já valeu a pena, gente, porque é um hábito, é um novo hábito que a gente precisa estar sempre lembrando dele. E que depois que a gente introduz na nossa vida, é impressionante como ele flui de uma forma muito mais tranquila. Essa palavrinha, essa pergunta bem simples aqui. Para quê? Para que eu vou consumir isso? É aquele momento que você para um segundo e se pergunta: isso aqui está dentro da minha fotografia? Isso aqui está dentro do que eu quero, do que eu busco? Dentro do que eu me programei? Se não está, por que realmente eu estou querendo comprar isso aqui? Por que eu estou querendo gastar com isso? E aí você refletir sobre isso antes de executar. E aí uma coisa que eu vou mostrar agora para vocês, e que muitas pessoas não têm noção disso, o tempo e os juros compostos, eles têm um poder fenomenal de trabalhar pela gente. Por que tem pessoas que conseguem fazer milhões e bilhões e tem pessoas que não conseguem fazer milhares? Porque as pessoas normalmente acham que elas têm que ganhar dinheiro só trocando o tempo e o esforço dela por dinheiro. E elas esquecem que o dinheiro pode sim trabalhar para a gente. E a gente só vai conseguir resultados diferenciados se a gente conseguir usar o poder dos juros compostos.
e das alavancagens. Tem um exemplo aqui, que eu vou passar para o próximo slide, só para vocês enxergarem um pouco isso. Eu coloquei 3 exemplos, Maria, João e o Henrique, tá? Os 3 trocaram tempo por dinheiro da mesma forma. Eles pouparam ao longo da vida a mesma quantidade de dinheiro. Só que a Maria foi lá e colocou o dinheiro que ela poupou todo na poupança. Então, ela começou, eu fiz aqui, só para vocês saberem, eu botei R$1.000 de início e mais R$500 por mês durante esses 30 anos, tá? Então, para vocês verem, todos os 3 pouparam 181 mil ao longo da vida. Só que a Maria, ela foi lá e aplicou na poupança a 0,5%. Ela teve um retorno financeiro do dinheiro trabalhando para ela de 324 mil. E ela acumulou, nesse período, 505 mil. Ao passo que o João, ele teve um esforço um pouco maior, estudou um pouco mais sobre investimento e ele aplicou a 1% ao mês, tá? O dinheiro trabalhou para ele, olha só, ele investiu os mesmos 181 mil e o dinheiro trabalhou para ele 1.500.000. Ele acumulou ao longo dos 30 anos 1.765.000. E o Henrique, ele teve um trabalho um pouquinho maior, que foi de 1,2%. Ele guardou os mesmos 180, então ele trocou o mesmo tempo por dinheiro que as pessoas, que os outros, só que ele fez o dinheiro trabalhar para ele de uma forma um pouco mais inteligente, mais efetiva. E ele teve uma rentabilidade de 2.866. No final dos 30 anos, ele tinha um volume de 3 milhões. Olha a diferença dessas 3 realidades. O que é você se aposentar, digamos assim, com 500 mil, com 1.700.000 ou com 3 milhões? E todos eles tiveram a mesma troca de tempo por dinheiro. Só que eles usaram isso de formas diferentes, investiram de formas diferentes, tiveram resultados diferentes. Só que ainda tem o Zezinho lá, que nunca poupou um tostão e que chegou no final da vida sem um centavo, e que hoje depende dos filhos, ou depende de um salário mínimo no INSS. Então, assim, esse quadro eu gosto muito de mostrar, gente. Ele aqui não está prevendo a inflação, é um quadro meramente ilustrativo para a gente ver o poder dos juros compostos ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que as pessoas não têm consciência disso. Então, tem uma história, eu esqueci até em anotar num dos livros que eu li, de um americano que ele foi a vida inteira porteiro, não é porteiro, é como se fosse um porteiro. E ele sempre ganhou aquele salário de porteiro. E ele terminou a vida dele acumulando um montante de dinheiro que 4%, quando ele morreu, 4% da população americana tinha quando morria. O patrimônio que ele deixou. Simplesmente guardando um pouquinho todos os meses e investindo esse dinheiro. E funciona dessa forma. Então, a gente precisa fazer com que o tempo jogue a nosso favor, né? E hoje a gente tem uma vida útil muito maior do que os nossos pais tiveram. Então, essa realidade de se aposentar aos 50, você vai viver até provavelmente os 80, 90, 100 anos hoje em dia. Como é que você vai viver esses últimos 30, 40, 50 anos da sua vida? Então, assim, como é que eu posso, a partir de hoje, começar a fazer o dinheiro trabalhar para mim também, pensando nesse projeto de independência financeira, de aposentadoria, onde eu vou definir quanto vai ser, e não o governo, não uma previdência privada só, enfim. É uma questão, gente, que hoje é um problema, que quanto mais a gente conseguir disseminar essa informação e essa necessidade, essa preocupação para as pessoas, vai ser muito importante. Porque, assim, o governo não tem condições de pagar aposentadoria, mesmo essa que está aí, que é muito ruim, para todo mundo mais. A nossa curva está virando, né? Na Europa já virou. Então, assim, o nosso maior problema hoje no Brasil é a nossa previdência privada. Então, assim, a gente precisa, cada um de nós, nos responsabilizarmos por como a gente vai viver o final da nossa vida. Como a gente vai
se manter e usufruir desses benefícios também. E, gente, a gente sempre ficou com aquela coisa de, eu quero ganhar muito dinheiro da noite para o dia, né? Não, eu vou ficar rico de repente. Gente, mas um pouquinho ao longo do tempo faz muita diferença. Então, imagina se você tivesse guardado R$100 desde o seu primeiro salário e que você for aumentando isso gradativamente à medida que seu salário for aumentando para a sua independência financeira, né? Então, assim, você vai guardar um dinheiro, e eu estou colocando isso aqui porque a gente tem sim que separar para reserva de emergência, a gente tem que separar para os nossos sonhos de curto prazo, para os nossos objetivos de médio e longo prazo, mas a gente tem que separar parte do que a gente ganha para o nosso futuro. Porque hoje a gente está plantando, né? A gente vive em momentos de construção ao longo da vida, né? Então, se você está no momento de construção ainda, quanto dessa construção hoje pertence ao seu futuro? E quanto e aonde você vai investir isso? De que forma? Então, assim, a ideia dessa planilha aqui é só despertar, né, em vocês a importância e o porquê gastar menos do que ganha e separar uma parte para o seu futuro. Então, escolhas conscientes e objetivos claros. Gente, isso aqui faz toda a diferença. Porque isso aqui, na hora que você for precisar tomar uma decisão, se você não tem um objetivo claro, a chance de ser uma decisão mais certa é muito difícil. Como você vai investir? Aonde você vai investir? Se você não tiver um objetivo claro, é muito difícil você saber como fazer isso. Esse dinheiro é para quê? É para você gastar daqui a 1 ano, daqui a 5? É para sua aposentadoria? É para sua liberdade financeira? Então, assim, é muito importante gastar... Gente, não é gastar tempo, é investir tempo num planejamento, sabe? As pessoas, muitas vezes, acham isso como um gasto de tempo. E a gente vai economizar... E quando você consegue fazer isso, você economiza muito tempo. E tempo é dinheiro, gente. Tempo, na verdade, é o nosso maior bem, é o nosso maior tesouro, porque é a única coisa que é finita. E a gente não sabe quanto a gente tem dela. A gente só sabe que ela é finita, mas a gente não sabe quanto a gente tem dela, né? E quantas vezes a gente fica trocando tempo por dinheiro e num determinado momento a gente gasta aquele dinheiro que a gente investiu um tempo enorme de uma forma que depois de 2 semanas, assim, meu Deus, o que eu fiz? Por falta de um planejamento, de escolhas mais conscientes, né? Um exercício legal que eu costumo fazer você já pegou quanto você ganha e dividiu pelo número de horas que você trabalha para saber quanto vale seu tempo? E aí, quando você for comprar alguma coisa, somar quanto tempo eu gastei para poder adquirir isso aqui. Vale realmente a pena? Faz sentido essa troca? São reflexões que ajudam a gente nesse processo. E aqui tem 3 conceitos interessantes também, que é o reciclar, reduzir e reutilizar. A gente está no momento de vida do nosso planeta que a gente precisa, urge, né? Não só pela questão financeira também, mas pela questão de que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Será que eu preciso realmente ter o último celular sempre? Será que eu preciso gerar esse lixo? Se a gente pensar nos nossos avós, quantos sapatos tinham os nossos avós? Sem falar que eles não tinham celular, não tinham televisão. Eu tô mais velha mesmo, né, gente? Assim, meus avós não tinham televisão. Então, eu já sou da geração... Eu lembro quando eu falava isso, eu era uma das mais novas, agora eu já sou uma das mais velhas no grupo também. Mas naquela época, olha a quantidade de lixo que cada indivíduo hoje no planeta produz, que antigamente nem existia. E para onde vai todo esse lixo? Qual o custo disso para o planeta? Então, é a consciência de que não só eu realmente preciso disso, como será que eu preciso devolver isso para o planeta dessa forma? Então, assim, a questão do reciclar, do reduzir e do reutilizar se urge que a gente coloque isso em pauta nas nossas decisões. E indo aqui um pouquinho mais para frente, eu trouxe uma reflexão aqui, uma
Uma coisa que eu acredito muito e acho que vale a pena vocês terem esse slide final aqui, que é, tenha um sonho, gente, desde o começo estou falando, tenha claro o que você quer, por que você quer aquilo, mas transforme esse sonho em projeto, não fique com aquela ilusão de que eu vou ganhar na loteria, como muitos brasileiros têm, né, que é muito triste, não, eu vou ganhar, eu vou ficar rico da noite pro dia, eu vou ganhar não sei o quê, vai aparecer não sei o quê. Gente, você pode alcançar qualquer coisa que você é capaz de sonhar, mas você vai precisar fazer disso um projeto, colocar meta nesse projeto, se comprometer com ele, estar disposto a pagar o preço, se desenvolver como pessoa. Não tem jeito, você precisa estabelecer um objetivo claro, você precisa cuidar do teu diálogo interno, ser responsável pela sua realidade. Enquanto você estiver no papel de vítima, a coisa não vai se realizar. A partir da minha história, o que eu posso fazer? O que eu posso realizar a partir daqui? Né? Ser grato por tudo que te acontece e procurar aprender com o que está acontecendo. Por que isso aconteceu comigo? O que eu tenho que aprender com essa história? Colocar foco naquilo que você realmente quer, porque aí quando você coloca aquele foco, ele expande. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? Procurar sempre o caminho mais simples, não o mais fácil. As coisas, elas são simples. Eu digo que toda vez que eu me emaranhei, me compliquei em alguma coisa, eu estava no caminho errado. As coisas são simples. Normalmente, a gente, às vezes, escolhe um caminho mais fácil e se enrola. Então, assim, o caminho ele pode ser simples, mas não vai ser o mais fácil normalmente, na maioria das vezes. E desfrutar no processo, é nele que a vida acontece. Né? Não é quando eu me casar, quando eu tiver um filho, quando eu ficar rico, quando eu tiver minha liberdade financeira, não. É no hoje, no aqui e agora que esse processo acontece. Então, como é que eu posso ter paz nessa minha relação com as finanças, na construção da minha prosperidade? Como é que essa minha relação com o dinheiro pode ser uma coisa saudável durante o processo? Como é que eu posso encarar e enxergar isso dessa forma? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E só para fechar, eu vou contar, assim, exemplificar, né, isso, como foi isso para mim, na minha história. Eu lembro que a gente acabou engravidando, como eu contei para vocês, e casando mais cedo do que a gente queria. A gente não tinha como alugar um apartamento naquela época, a gente foi morar na casa dos meus sogros. E naquele momento do tempo, foi uma coisa tranquila, porque a gente sabia que aquilo era parte do processo, que aquilo não era a nossa realidade. E que a gente ia passar por aquela experiência por um período de tempo. E o que tem de bom naquilo, naquele momento, para a gente aproveitar? Poder conviver mais de perto com aquelas pessoas que estavam ali. E que assim que as coisas melhorassem, a gente conseguisse o emprego, a gente ia mudar e a gente ia começar a nossa vida e a partir dali as coisas iam acontecer. Né? Quantas vezes a gente deixou de fazer coisas porque não estava naquele momento do tempo dentro do que a gente podia fazer. A gente tinha vontade de ter, muitas vezes, um carro melhor. Mas ter um carro melhor significava ter um custo maior. Significava não ter aquele dinheiro para poder investir em algo que nos fosse render. Deixamos de fazer algumas viagens no começo, assim, que, puxa vida, os nossos amigos estavam fazendo. Só que para a gente, naquele momento do tempo, não fazia sentido gastar aquele dinheiro naquela viagem. A gente fazia outras viagens. Mas, gente, isso nos proporcionou a possibilidade de entender o porquê a gente não estava fazendo aquilo naquele determinado momento, nos proporcionou uma tranquilidade de saber que a gente estava pagando aquele preço por um período de tempo, mas que depois a gente ia ser recompensado por isso. Porque a gente tinha um plano, um planejamento, que se eu fizesse isso, isso e isso ia repercutir em tais e tais resultados, e com esse resultado, depois, para o resto da minha vida, eu poderia usufruir da viagem que eu quisesse, pelo tempo que eu quisesse, com quem eu quisesse, da forma que eu quisesse. Só que no começo, não era assim. Só que como a gente sabia para onde a gente estava indo e o porquê que a gente estava pagando aquele preço naquele momento do tempo, estava valendo a pena. E era tranquilo, não era um sofrimento. Porque a gente não estava se comparando com as outras pessoas, a gente estava cuidando da nossa história. E aquela história só fazia sentido para a gente.
E por fazer sentido para a gente, estava tudo certo. Então, assim, olhar para o que faz sentido e tem significado para você, eu falo, gente, se você conseguir fazer isso com o seu cônjuge, já está de excelente tamanho. Se você conseguir combinar o que vocês dois querem e que projeto vocês querem fazer juntos, porque às vezes até dentro do próprio casamento é difícil, cada um quer ir para um lado, cada um quer fazer uma coisa. Então, assim, se você tiver o objetivo de conseguir fazer isso com a pessoa que estiver compartilhando da vida com você, já está de excelente tamanho. Não queira fazer o que seus amigos fazem, o que os seus familiares fazem, o que as pessoas... Não. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu querer, sua vontade, cada um tem um estilo de vida que busca, cada um tem suas prioridades. O segredo, eu acredito muito nisso, tá? Em você se conectar com quem você é e descobrir quais são os seus verdadeiros motivadores, quais são as suas verdadeiras necessidades, não do que os outros demandam, mas que você, como ser único que está aqui nessa história, demanda. Então, se ouvir, olhar para dentro e por aí vai passar o desenvolvimento pessoal, gente, não tem jeito. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você saber o que realmente tem valor e significado para você, mais fácil vai ser você estabelecer essas escolhas. Mais fácil vai ser estabelecer o caminho e mais fácil vai ser o processo. Porque você vai saber o porquê de cada uma dessas coisas. E uma coisa que eu falo, gente, você não precisa saber o como. O como ele aparece à medida que você vai caminhando. Isso é uma coisa, assim, que é muito verdadeira. Muitas vezes, assim, aconteceu com a gente... Eu não sei como a gente vai fazer isso aqui, não. Mas eu falei que estabelecer o que eu queria, então, bora estabelecer. A questão da minha viagem lá, que eu falei na aula passada, gente, aquilo ali... Depois que eu estabeleci, depois que eu vivi, que já foi uma realidade, eu fiquei pensando, Luciana, que coisa doida. Como é que você pensou que isso ia ser possível? Aí eu falei, foi esse, eu não pensei como é que ia ser possível. Eu pensei o que eu queria, só. E a oportunidade foi aparecendo no caminho, quando eu vi estava acontecendo. Então, a gente se limita muito porque a gente vai para o como. Então, assim, eu queria terminar isso aqui instigando vocês comecem sempre pelo porquê e se mantenham nele. E comecem a caminhar mesmo não sabendo como. Porque à medida que você vai caminhando, o porquê bem estabelecido, o como vai aparecendo no meio da jornada. Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui e eu gostaria que vocês abrir aqui agora para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Deu o nosso tempo, mas eu acho que a gente pode ficar mais um pouco trocando, né? Caso vocês queiram comentar, compartilhar, me trazer alguma coisa, enfim, fiquem à vontade aí agora. Ai, gente, me desculpa, eu olhei aqui, faltou um slide, na verdade, que é esse aqui. Esse aqui realmente resume bem tudo o que eu falei até agora, nessas duas aulas, que são os 4 poderes para a construção de uma vida mais próspera, que é a gratidão, a doação, a clareza e a ação. A gratidão, ela vai te dar aquela questão do que você vai olhar mais para o que te farta do que te falta. Porque não tem como você ser grato quando você está olhando para o que te falta. Então, a gratidão, ela vai te direcionar o olhar para o que você tem nesse momento do tempo, no aqui e no agora. A doação, ela vai falar para o teu subconsciente que você tem muito mais do que você precisa. E se você tem muito mais do que você precisa, o que acontece? Você tem muito mais do que você precisa. O teu subconsciente vai trabalhar para isso. E quando você doa, não tem jeito. Retorna muitas vezes multiplicado. E doar, gente, a gente não doa não. Eu dou para. Eu começo doando para depois, quando eu tiver mais, eu puder doar mais. E aqui, Henrique, eu lembrei de uma coisa que você falou. A gente associa muito o dinheiro a uma coisa ruim, a uma coisa aquelas coisas todas que a gente já falou aqui, né? Mas uma coisa que eu virei a minha chave em termos de crenças limitantes em relação a essas coisas foi quando eu descobri que quanto mais dinheiro eu tenho,
mais eu consigo transformar, mais eu consigo doar, mais eu consigo ajudar. Então, se eu consigo dominar essa energia, eu consigo fazer mais e eu consigo potencializar as coisas que eu faço bem, né? Então, assim, ter dinheiro não pode ser ruim, se eu tenho essa possibilidade. Se eu tenho a possibilidade de ajudar mais, tendo mais, por que não? Né? E aí foi uma das formas que eu virei essa chavezinha do que ter dinheiro era ruim, era sujo, era só para quem não prestava, enfim. Clareza. A clareza, ela vai te direcionar, não tem jeito, ela vai ajudar você a caminhar no teu caminho. Se você não tem a clareza, é muito difícil, porque você não vai ter um caminho. E sem caminho, você não vai para lugar nenhum. Fica verdadeiramente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, normalmente, não vai para o lugar que você planejou ou gostaria, né? E ação, gente. Não adianta nada, nenhum conhecimento, se você não começar a agir. Você tem que entregar valor para o mundo. Essas trocas são feitas a partir de ação. Parado, nada acontece. Então, assim, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ser grato ao tanto que você for, você pode doar o que doar, mas como é que você doa se você não age? Não tem como doar sem agir. Né? Não tem como fazer qualquer coisa sem ação. Então, a ação, ela tem que estar aí. Então, o segredo da riqueza é ser grato, doar, ter clareza do que se quer e agir. Eu resumiria esse nosso encontro todo nesse último slide aqui e terminaria agradecendo vocês todos por poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha história, desse meu conhecimento, e espero tê-los ajudado de alguma forma aí nessa caminhada. Esse era o objetivo. Ô, Luciano, nós que temos que agradecer por você ter compartilhado a sua história, né, e o seu aprendizado. Muito legal, muito bom estar com você nesses dias e ter a oportunidade de... Você falou das 5 pessoas, né, de ser influenciado por você é um privilégio. Ai, que obrigada, Henrique. Gosto muito de vocês. São pessoas muito especiais para mim, sim, viu? Também queria agradecer, Luciana. Olha, assim, ó, na realidade, eu já estava nesse caminho, mas, assim, seria muito importante que todo mundo pudesse te ouvir, né? Porque o que tem de gente nessa situação, assim, de não conseguir enxergar, de cegueira, né? De miopia em relação a uma vida mais tranquila, parece que realmente gostam de sofrer, né? Tem uma coisa dentro que não faz elas crescerem, né? Então, assim, eu achei fantástico, demais, assim, de bom, né? Claro que para mim reforçou coisas que eu já estava nesse caminho, né? Mas é muito importante, isso tinha que ser, inclusive, introduzido nas escolas, assim, administração financeira, para que as crianças já desde pequena aprendam, né, a administrar, né, essa mesadinha e tal, o que vão fazendo, porque é fundamental, um país só vai crescer, uma cidade, um país, né, uma nação, um planeta só cresce quando tem toda essa consciência, assim, né, ao mesmo tempo, não só ganhar dinheiro, mas também respeitar, né, toda essa convivência com o planeta, enfim, né. Uhum. Achei fantástico. É verdade, hoje... Demais, assim, esse compartilhamento, né, e a tua história é realmente, assim, incrível, né? Nossa, como é que mulher corajosa, meu Deus, 5 filhos. E conseguir passar por tudo que tu passou, né? Parabéns. Obrigada. Mas hoje... Continua dividindo o teu saber com pessoas que todo mundo tem a aprender contigo. Obrigada. Hoje, graças a Deus, assim, o governo já entendeu isso, né? Nas escolas já começou obrigatoriamente, as escolas hoje têm que oferecer educação financeira. Eu acho que o Brasil, a gente já fez muita coisa nesses últimos 20 anos em termos de educação financeira no Brasil, já tem muita gente falando sobre isso, já não é um tabu e uma coisa feia, suja,
que ninguém nem tocava nesse assunto, né? Eu acho que o Gustavo Cerbasi conseguiu quebrar isso e hoje nós temos vários educadores financeiros, mas ainda são poucas pessoas, né? Então, eu tenho sim, eu vejo isso, eu peguei isso como uma missão para mim, compartilhar esse conhecimento, essa informação com mais pessoas. Então, eu estou criando um canal no YouTube, se vocês quiserem me acompanhar a partir daqui para frente, eu vou estar postando conteúdos e fazendo um trabalho lá. Eu vou começar com um projeto piloto, agora, a partir do dia 14/6, vão ser 8 encontros, eu vou fazer um grupo de mentoria de 1h30 comigo, durante 8 semanas, onde o objetivo vai ser transformar algumas crenças limitantes em crenças fortalecedoras e criar novos hábitos para que essas se instalem. Né? Então, assim, é um primeiro projeto, eu vou estar fazendo com 10 pessoas só, então a ideia é que seja um grupo de 10 pessoas, eu acredito muito no poder do grupo, por isso eu resolvi também trabalhar diretamente com o grupo já. Tá o link aqui do Simpla, se alguns de vocês quiserem fazer parte, né, desse projeto, eu vou começar esses encontros, vão ser às segundas-feiras, de 8 às 9h30, vão ser até 10 pessoas, então vai ser um grupo pequeno mesmo, para a gente poder fazer um trabalho bem legal. E a ideia é que ela dure 8 semanas e acabe, eu acho que dia 2 de agosto. Então, vão ser 8 semanas consecutivas, todas as segundas, de 8 às 9h30. Então, essa é a proposta. E para vocês que estão aqui, eu lancei, né, hoje vai ficar lá disponível um desconto de 15% para quem quiser fazer parte desse piloto, dessa primeira turma. Então, tem o link aí do Simpla para fazer o cadastro, e tem aí o código de desconto, a gente colocou PAS15, que é esse código de desconto de 15%, que eu vou deixar ali. A ideia é que fique esse desconto até segunda-feira. Se vocês quiserem compartilhar com alguém essa possibilidade, souber de alguém que talvez tenha interesse em participar do grupo, né, que não está aqui ainda, esse desconto vai estar valendo até segunda, a partir de segunda, então, ele não vai estar mais valendo, e é um grupo pequeno, né, são só 10 pessoas, então, na verdade, são 9, já tem uma pessoa que vai participar, talvez 2, então, assim, seriam só essas 9 vagas, e a minha ideia é, com isso, criar uma metodologia, testar minha metodologia com um grupo menor para ver como funciona e para ir aprimorando, melhorando, e cada vez mais ser mais efetiva na transmissão desse conhecimento, né? Porque o que eu vejo muitas pessoas hoje até querem, têm vontade, mas muitas vezes não tem disciplina para fazer um treinamento, às vezes não tem tempo, mas às vezes, quem sabe, através de uma mentoria, estando acompanhado, porque nós, seres humanos, na verdade, a gente é muito sem vergonha, né? Se a gente tem um dever de casa para fazer, a gente deixa de fazer para a véspera e faz porque tem que entregar no dia seguinte. Então, assim, o objetivo muito dessa mentoria de uma certa forma, as pessoas, semanalmente, elas sabem que vão ter que cumprir um dever de casa ali, e fazer um exercício, porque vai ter um encontro que ela vai ter que compartilhar, e que com isso realmente a mudança possa ocorrer de uma forma mais rápida, né? Porque a gente é muito sem vergonha mesmo. Eu falo que muitas vezes a gente não precisaria de um encontro, de uma coisa, mas é mais fácil porque a gente acaba tendo uma data e um horário para cumprir aquilo ali até aquela determinada data, né? Então, às vezes faz diferença. Mas é isso, gente. Querem compartilhar alguma coisa, me perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tu vais divulgar esse teu link? Como é que para acessar essas aulas? Eu coloquei aqui no chat. Ah, tá. Você consegue acessar e depois você pode ver. Já está dando para ver aqui. Está aqui no chat. Tem um link e o código de desconto. Isso. Qualquer coisa, depois eu posso passar para a Gabi também e ela depois passar para vocês, quem tiver interesse. Já abriu também o link. Lu, quero agradecer muito também a tua disponibilidade, a tua participação, né, em todo o programa, nos grupos de apoio, na tua disponibilidade de estar fazendo essas 2 aulas. Então, só gratidão mesmo. Obrigada por tanta contribuição, por tanta doação, né? Já seguindo esses princípios, né, que você já nos passou aqui, você já está praticando com a gente, com todos nós do grupo. Então, quero agradecer demais.
Estamos quase finalizando, né, os 21 dias, chegando à retinha final, e estou muito contente, assim, com tudo que veio acontecendo, com as pessoas participando, com tanto que está tendo de contribuição na vida de cada um, né, e obrigada por fazer parte disso, né, por ter topado esse desafio, né, ter começado a botar em prática o que tu já queria, veio ao encontro do que tu já queria mesmo, né. Então, sim. tenho certeza que a mentoria vai ser sensacional também. A gente abriu o link aqui para se inscrever, né? Aproveitar esse desconto aí também. E participem, gente, vale muito a pena. Tem muita coisa que a gente, há 10 anos, né, junto com a Polishop, com a empresa que a gente trabalhava, a gente vem ouvindo todos esses princípios, esses conceitos. E às vezes a gente só ouve e não vai ali para o quarto passo, que é a ação, né? De colocar realmente em prática tudo isso que a gente aprende. Então, hoje a gente já mudou muito a nossa mentalidade, já mudou muito as nossas ações, né? Mas a gente está bem num ponto de virada da nossa vida, assim, em muitos aspectos, né? Então, vai vir muito perfeito, assim, esse momento, né? Já tinha conversado contigo, né? Que a gente até queria uma mentoria, então, fechou todas. Então, obrigada mais uma vez. Lu, deixa eu só te perguntar, para quem está começando, até para ficar de dica para todo mundo, para quem está começando hoje esse olhar para a educação financeira, que livros que você sugere para as pessoas começarem, né? Já que vocês são tão leitores, né? Olha, alguns livros são muito, assim, eu diria, básicos, que foram os primeiros que a gente leu e que fez toda a diferença e faz até hoje, né? O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro muito antigo, mas que traz princípios que se mantêm até hoje, que realmente eu gosto muito. Como lidar com dívidas é o que eu uso nos meus treinamentos, é o que ele fala ali. São coisas simples, mas que funcionam. Não são fáceis, mas são simples. E eu acredito muito na simplicidade. Então, esse é um livro que eu gosto muito pela simplicidade. E ele passa os conhecimentos através de histórias, né? Então, eu acredito muito no poder das histórias. Eu gosto muito do Pai Rico, do Pai Pobre, pelo fato dele romper com alguns paradigmas que a gente tem e fazer pensar, questionar e refletir de formas diferentes. Então, eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre. Eu gosto do Segredamente Milionária. São livros finos, básicos, introdutórios, que ajudam a despertar um novo olhar para essa relação com o dinheiro. Então, esses três aí são, assim, são livros que eu acho que quem está começando consegue ler e consegue ter essa virada de chave inicial que precisa, sabe? Foram livros que fizeram toda a diferença. Para vocês terem ideia, quando o Pai Rico, Pai Pobre lançou o livro, eu estava com a filha de 7 meses, a gente era duro ainda na época, e teve um pessoal que organizou uma excursão para ir assistir um seminário do Pai Rico, Pai Pobre lá nos Estados Unidos. Foi quando ele lançou o jogo Cash Flow. Eu deixei minha filha aqui, a gente fez um empréstimo, e eu fui, o Giovanni não podia porque ele estava trabalhando, ele falou, não, vai você, e a gente fez um empréstimo para eu ir participar desse evento lá, do lançamento do Cash Flow. Foi um seminário, na verdade, foram 2 dias com Pai Rico, Pai Pobre, isso em 1998. Uau. Passei 5 dias lá. Uma coisa, gente, que eu sempre fiz, a gente sempre investiu em conhecimento. É o maior ativo que a gente tem. Isso foi uma coisa que eu podia não ter dinheiro para nada, mas se tinha um livro que eu queria ler, eu não pensava 2 vezes em comprar. Uma palestra que achava que era importante assistir, não importasse quanto custava. Essa viagem para os Estados Unidos, era um dinheiro que a gente não tinha, que a gente passou alguns meses pagando essa viagem, mas fez toda a diferença na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Porque a gente entendeu desde muito cedo que a gente precisa mudar dentro para ter resultados diferentes fora. Não adianta querer mudar fora antes de mudar dentro. Você só muda dentro aprendendo e exercitando. E você só aprende mesmo quando pratica. Então, é tudo uma coisa interligada à outra, né? É verdade. É verdade. Show, Lu. Sábias.
A nossa Luciana. E aproveito também para agradecê-lo. Agora a gente teve, anteontem, uma reunião com o diretor da Doterra, né, sobre essa mentoria que vai ter com o pessoal que está inscrito no programa Clube Silver, e ele falou um pouquinho sobre o que é mentoria, né, e uma das frases que me chamou a atenção foi o fato de que mentorear é alguém que passou pelo processo e compartilha, né, as experiências que deram certo. E por que eu estou falando isso, né? Porque até para realmente provocar e estimular cada vez mais compartilhar. Às vezes eu brinco com a Gabi, né? Tem tanta gente meia boca por aí, mas com atitude, que vai lá e mete a cara e faz. Então, pessoas tão qualificadas, que realmente vivem na prática isso, como o seu caso, do Giovanni, realmente tem que compartilhar, agrega muito na vida das pessoas, faz a diferença no mundo. Então, que bom, fico muito feliz que já avançou mais um passo aí nesse projeto seu, que a gente conversa há vários anos já sobre isso. Fico muito contente e já vamos nos inscrever, inclusive. Legal. Obrigada, Robson. Gente, só uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, eu uso muito os olhinhos. Assim, é uma coisa que me ajuda muito também. Porque, como todo mundo, eu tenho meus desafios, e eles são meus companheiros há muito tempo, mesmo antes da Doterra chegar aqui no Brasil. Enfim, eu já uso os óleos essenciais, e eu acho que ter aliados que facilitem a nossa jornada é sempre muito bom, né? A gente não precisa ser forte sempre, não precisa saber tudo sempre, não precisa... Então, assim, se tem coisas que podem nos ajudar e facilitar, principalmente nesse lado emocional, eu acho que os óleos ajudam muito nesse sentido, não tem por que não usar, né? Então, assim, os olhinhos me ajudam muito. Eu uso os óleos hoje para meditar. Hoje eu usei aqui o Balance, antes de estar fazendo aqui essa apresentação com vocês. É uma coisa que também já está incorporada na minha vida, sabe? E que realmente faz diferença. É verdade, faz muita diferença. Eu estou usando muito aqui, ó, essa semana de mudança, adaptive. Então, fazem toda a diferença, sim. Então é isso, gente. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Eu também. E obrigado, Lu. até o próximo encontro. Obrigada a todos aí. E reforçando que 17 horas a gente vai ter um super encontro com o Wong e o Dr. Vignoles, que é um médico, biomédico, cientista, 73 anos, que pratica, né? Ele mudou hábitos lá atrás e hoje usufrui de uma vida de muita qualidade. Então, a gente vai estar se encontrando às 17 horas para ouvi-lo um pouquinho sobre como é importante fazer essas mudanças nos nossos hábitos hoje para ter uma vida melhor, mais saudável, mais equilibrada. Assistiremos mais de São Agora que eu lembrei de parar de compartilhar. Show! Maravilha, então. Um grande beijo, ótimo sábado aí para vocês. Até mais tarde. Obrigada. Qual é a Para vocês plataforma? também, gente.